Olá, olá, turma! Como tá a cabecinha de vocês por aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Sad Nerd e esse é mais um Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões, pensamentos aleatórios e coisas que eu penso durante a noite e que eu provavelmente deveria deixar na minha cabeça, mas eu resolvi gravar um podcast. Desde já gostaria de pedir para que vocês seguissem o @Argonauta Podcast no Instagram e ouçam a gente no YouTube Music e no Spotify. Avaliem o podcast, compartilhem, deixem os comentários de vocês, fale para aquele seu amigo, para o seu inimigo, para sua mãe, irmã, qualquer pessoa, seu cachorro, seu gato, coloque o podcast na geladeira da sua casa. Ouça a gente em vários lugares, estamos no YouTube, no Spotify, então você também pode ver no YouTube ali, não tem obviamente o vídeo, mas dá para acompanhar pelo áudio, então estamos em vários lugares. O episódio de hoje veio a partir de uma experiência que eu tive recentemente, e aí eu parei pra pensar essa semana de o que faz as coisas terem uma certa cor, né? E obviamente as relações com as outras pessoas, momentos felizes, fazem com que a gente desenvolva essa cor pelo mundo, sabe? Normalmente a gente, ainda mais em São Paulo, que tudo é muito cinza, você, né, metaforicamente, ver mais cor nas coisas e perceber outras perspectivas é importante para a gente desenvolver vida, né? A gente tá sempre tão consumido pelo cotidiano, tá sempre tão preso, trabalho, faculdade, estudos, que a gente acaba esquecendo que as coisas podem ter mais brilho, sabe? E tem essas experiências que funcionam como, seja a introdução de novas coisas que você pode pegar gosto mais pra frente. Pode ser simplesmente coisas que você vai viver e que podem servir como um momento de felicidade ali. Pode ser coisas que vão contribuir com algum aprendizado. Enfim, podem ser coisas que não necessariamente vão mudar a sua vida, mas vão dar contorno para as coisas, para sua vida e para novas experiências. E aqui eu fiz uma listinha que foi surgindo meio a fluxo mental de coisas que ou eu vivi ou que eu gostaria de viver e que eu acho que me fizeram aprender coisas e me fizeram ser uma pessoa mais feliz e mais contente com a minha vida. Essas coisas, né, me fizeram acessar certos sentimentos e até, de certa forma, me fizeram criar rotina de práticas que deram nuances muito legais pro meu cotidiano. Obviamente, aqui eu não vou citar é, viagem ou faça um mochilão pela Europa, porque eu acho que aqui todo mundo é um pouco fodido e eu não quero recomendar coisas que exijam muito dinheiro ou exijam assim, oh, nossa, coisas super revolucionárias. Eu quero propor aqui práticas do cotidiano que você pode fazer e que podem ser interessantes. E também eu gosto desse tom mais decolonial, de assim, ai, a simplicidade da vida. Tem uma música, não é da Carol Biazin, que ela fala, as coisas mais simples da vida são as mais bonitas. Então, acho que é esse o trecho. Eu concordo com isso. Eu acho que a gente, obviamente, pode ter experiências muito bonitas, né, viajando, sei lá, quero viajar, quero fazer um cruzeiro pela Grécia. Mas não necessariamente só fazendo um cruzeiro pela Grécia que eu vou ter acesso a coisas boas da vida. Enfim, vamos para a lista. Ai, adoro as minhas listinhas. Primeiro, eu queria citar o motivo de eu ter tido essa ideia. Recentemente, eu fui num coral, no Teatro Municipal. Meu namorado conseguiu ingressos de graça e eu fui um pouco naquela coisa de assim, vamos ver qual que é. Sempre quis ir, né, em coral, orquestra, no geral, ainda tenho muita vontade de ir numa orquestra. Mas, claro que a gente, quando não acessa esses espaços com frequência, a gente fica com aquele pé atrás de assim, ai, será que não vai ser chato? Será que, né?
faz sentido pra mim? Mas eu falei, cara, não tô gastando nada. É uma experiência diferente. E eu nunca tinha ido no Teatro Municipal. Para quem não é de São Paulo, o Teatro Municipal é, né, o teatro, acho que mais famoso de São Paulo. Ele é super antigo. Ele tá lá na Anhangabaú, no centro de São Paulo. É, obviamente tem os perigos da região, mas é um lugar muito bonito. Ele é histórico ali. E a gente foi no aniversário de 90 anos do Coral Paulistano, o teatro do Coral de São Paulo. E foi uma experiência muito bonita. Eles cantaram, claro, muitas músicas religiosas, então ele já começou com Ave Maria e tal, mas é muito bonito a arte do coral, sabe? E a segunda metade do espetáculo, ele durou, vai, uma hora e meia, eu acho que 1 hora e 40, e eles passam por vários clássicos do coral que eu claramente não conheço, mas que são muito, muito bonitos. E a segunda metade começou a tocar piano, flauta, para acompanhar o coral. E é muito bonito você ver tanto a paixão das pessoas que estão ali por aquilo, né, trabalhando com aquilo, que se dedicam há anos ali, e a própria arte. Eu acho que a gente acessar formas diferentes de arte, seja a arte de rua pelo grafite, o hip hop, seja essa arte mais erudita, né, o coral, a orquestra, o balé, seja o teatro que você vai de vez em quando, o cinema. A gente acessar essas formas diferentes de arte é acessar perspectivas diferentes de humanidade, né? Como diferentes pessoas percebem o mundo. E me fez tão bem acessar esse lugar, e, tipo, é diferente e te causa uma sensação diferente aquilo. Não é, quando eu ouvi aquilo, me surgiu na cabeça, não é à toa que era a forma como muitas pessoas, né, no período medieval acessavam principalmente a igreja, né? O coral ele surge na igreja com essa motivação de causar emoção, de, claro, né, fazer uma devoção a Deus, mas o coral ele é feito para emocionar. E é muito bonita essa emoção, esse sentimento que causa. A gente, né, eu vou muito em shows, e show de rap, show de funk, e tem esse sentimento da música que faz você dançar, e é interessante esse sentimento que o coral acessou em mim, de trazer esse arrepio que vem de um lugar diferente. É uma sensação que, assim, pode ser que você não. Ai, não gosto muito, acho uma coisa meio mais ou menos. Mas se você tiver oportunidade, é claro, são espetáculos caros, mas eu tive acesso por uma experiência de graça, sabe? Então, tem muitos corais que fazem apresentações em rua. Não é uma forma de arte que as pessoas acessam ali, a grande massa consome. Então, tem muito estímulo para isso. Então, você tem corais menores ali que fazem apresentações mais populares, a preços acessíveis. Então, busque isso, sabe? Vai atrás. Eu acho que é uma experiência tão interessante, tão diferente de você se permitir viver e de fato se abrir para aquilo, sabe? Não ir para o lugar. E eu acho que isso aqui vai perpassar todas essas experiências que eu vou citar. De estar tá aberto mesmo, sabe? De ir lá e falar, não, não é algo que eu acho que talvez vá ser uma experiência wow na minha vida, mas eu vou lá pra ver qual é que é. E você pode acabar achando coisas muito legais. Então é isso. Vamos para a segunda. Ai, eu não vou ficar citando o número porque eu vou acabar me perdendo. Então, próxima experiência. Ir no cinema sozinho. Quando, na minha época de solteiro, há uns, graças a Deus, bons anos atrás, eu ia muito no cinema sozinho. Porque eu não tinha, assim, ninguém pra ir muito comigo. E eu gosto, né? Gosto de filmes de terror. Na época eu ia muito assistir filmes de super-herói. E nem sempre você tem né, pessoas muito pra ir com você. Nem sempre seus amigos estão disponíveis, sua família tá disponível. E eu acabei indo muito em cinema sozinho. E, gente, que sensação legal. De assim, eu passava na Americanas, comprava o que eu queria. Não que
né, eu ir com meu namorado ou ir com outra pessoa no cinema, você não pega o que você quer pra comer, mas é diferente, né? Você simplesmente lá escolhe o que você quiser. Poder, eu ia ainda ouvindo minha musiquinha, ouvindo meus podcasts, comprava, chegava no cinema, tirava o fone, lá assistia, olhava ao redor, via as pessoas interagindo, assistia o meu filme, ficava pensando comigo mesmo, digeria aquele filme. Como o cinema, ele tem essa, ao mesmo tempo, você tem uma experiência individual de assistir, você tem aquela experiência coletiva de todo mundo estar compartilhando aquele espaço. Então é interessante quando você vai sozinho, de você aproveitar mesmo, e assim, o próprio motivo de eu escolher o filme, tipo assim, eu quero assistir aquele filme. Gente, eu não tenho que convencer ninguém a assistir aquele filme comigo, eu simplesmente vou. E você, né, não tem o problema de escolher lugares. Assim, eu sou uma pessoa que eu já fui muito em cinema e eu vou muito em cinema, então eu já tenho o macete de escolher os lugares maiorais. Assim, eu já consigo, só de ver o mapinha do cinema ali no aplicativo, falar, é esse lugar aqui, é o meio da sala, e esse meio da sala vai ser incrível. E, gente, sempre acerto agora, maravilhoso. E isso vem com uma prática de muito, assim, acessar esses espaços sozinhos e você não tem que ficar se preocupando. Eu tenho que pegar esse aqui que é do lado desse, que é melhor. Você pega aquelas namoradeiras, né, que é os assentos de duplinha. Não precisa, eu sento no lugar que eu quiser, como que eu quiser. Ai, a sessão é um filme que tá muito disputado. Eu vou ter que me planejar muito tempo antes pra pegar, né, lugar com mais gente, três, quatro pessoas. Gente, se tiver um espacinho ali, eu caibo, tá ótimo. Então, assim, é uma experiência muito interessante de você viver sozinho, de você, de fato, experienciar algo que você tá indo no dia que você quer, no horário que você quer, pra assistir o que você quer, comer o que você quer, se você também não quiser comer nada, tá ótimo. Sabe, só ter essa experiência. Tipo, o cinema, normalmente a gente tá sempre acostumado a ir com alguém. E você fazer isso sozinho, eu acho massa. Recomendo muito. Próxima experiência: aprender algo pelo simples prazer de você se desafiar. Eu sou uma pessoa que eu adoro, tipo assim, ai, não sei fazer tal coisa. Ai, vamos aprender? Foi assim que eu aprendi a cozinhar vendo assim minha mãe, minha avó, minhas tias cozinhando, e eu fui vendo, e no final, hoje eu cozinho relativamente bem. Eu aprendi a mais ou menos tocar piano, é bem meia boca, mas assim, aprendi alguma coisa, inclusive é uma coisa que eu tenho que voltar a fazer, mas assim, é uma coisa que eu falei, ai, tenho vontade, fui lá, vi a viabilidade disso e fui, obviamente. Tocar o piano é um pouco mais difícil, mas assim, ai, quero aprender a desenhar. Nossa, eu, por exemplo, eu tenho muita vontade de fato aprender a desenhar bem, porque eu sou caótico. Caótico desenhando, eu desenho mal pra caramba. Eu consigo, obviamente, ai, vi no Pinterest ali desenhando o Homem-Aranha, e eles me ensinando assim, bem passo a passo, faça uma bolinha de tanto, sabe, olhando e alguém me ensinando, eu consigo fazer. Agora, vinha assim, livre na minha mente, uma imagem, eu conseguia ali, ó, psicografar, olhar um negócio e falar, ai, vou desenhar esse pôr do sol, sempre tive muita vontade de aprender. E é uma coisa que eu, né, ainda quero colocar em prática, mas, por exemplo, idiomas. Tem como você aprender idiomas, claro, com cursos, mas também tem, né, aplicativos, coisas mais em conta que você consegue fazer. Tem isso do desenho. Você precisa de papel e caneta. Papel e caneta é super acessível. Ai, quero aprender, sei lá, sobre moda. Você pode aprender sobre moda de diversas formas informais. Formas informais é difícil, hein? Mas assim, tem como você acessar conhecimentos de formas muito, muito distintas, principalmente hoje com a internet, e a gente sair desse lugar de assim, eu queria muito saber fazer isso. Tá, tipo assim, consigo viabilizar parcialmente isso? Consigo. Aprendi. Só pra você, assim, não pra, é pra virar um trabalho, é pra, sabe, simplesmente pra você aprender uma coisa ali, você se desafiar. É legal a gente se desafiar, se propor de fato, não sei, mas quero saber. Faz bem pro cérebro também. É bom pro cérebro sempre estar se desafiando. Então, né, saúde mental é boa. Então, assim, gente, recomendo. Aprendam coisas só pra aprender.
a gente tem muito essa cobrança de assim, ai, aprender pra ser o melhor. Autocrítica. Eu adoro me propor a fazer coisas e querer ser o melhor naquilo. Mas, às vezes, você simplesmente, sabe? Ah, eu vou aprender. Talvez não vire um hobby, talvez não. Você não precisa também, ai, vou aprender a fazer isso pra, sei lá, aprender confeitaria pra virar o meu hobby. Não coloque tanta pressão nisso. Vai pela curiosidade. Ai, surgiu aqui uma oportunidade de uma aula livre de graça no, sei lá, no Sesc da minha cidade, ou no, sei lá, numa feirinha da minha cidade de confeitaria de um sábado. Um sábado, 10 da manhã, vai estar aqui numa feirinha da minha, perto aqui do meu bairro, que vai ensinar confeitaria. Bora! Talvez você aprenda muitas coisas legais. É legal porque você cria um ciclo. Aqui, ó. Principalmente se for algo coletivo, é importante. Acabei de pensar nisso. Se for algo que você ainda vai ter em interface com outras pessoas, é melhor ainda. Eu, por exemplo, tenho muita vontade. Eu sei que tem muitos grupos de vôlei e tal. Tenho muita vontade de jogar vôlei em grupo, assim, principalmente grupos LGBTs. Em São Paulo tem muito. Tenho muita vontade, me falta tempo, obviamente, mas eu sei que se eu me propor a fazer, talvez eu consiga. Mas assim, é algo que eu tenho vontade, que dá pra ir atrás. Por exemplo, você é da comunidade, e você que não é da comunidade também, grupos de ballroom, tem muitas escolas de ballroom, principalmente hoje, que tá cada vez mais, né, graças a Deus, popularizando. As pessoas conseguem acessar mais esses espaços. Então, que tal você aprender Vogue, sabe? Aprender um catwalk, um duck walk, sabe fazer um dip, arms movement, um hands movement. Acho legal. Por quê? Você não vai lá, pá, 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 pá. Deve ter aqui em São Paulo, deve estar na República, ali no Lago da Aroche, pra você aprender um Vogue. Aprende. Ah, preciso ser o maioral, preciso ser a Tasha Kayala, sabe? Tá lá e vai DJ mais forte, pum, meter um dip no chão. Não. Preciso, assim, tá na próxima geração da House of Zion? Não. Mas é legal pra você se desafiar, aprender um negocinho ali. Acho interessante. Próximo. Assistir algo que você só vê sozinho. Esse daqui eu coloquei por uma experiência muito individual, que tem coisa, por exemplo, tem eu assisto muitos filmes com meu namorado, gosto de assistir. Por exemplo, eu criei a tradição de assistir programas de culinária com a minha irmã. Eu só assisto programas de culinária com a minha irmã. Na verdade, com meu namorado eu também assisto Pesadelo na Cozinha, algumas coisas, mas com a minha irmã a gente vê muita coisa de confeitaria. É interessante, a gente gosta, e é legal você ter essa experiência com outra pessoa. Por exemplo, eu só assisto filme de terror com meu namorado, hoje em dia. Mas eu só assisto anime sozinho. Também porque eu não gosto de toda essa. O universo do anime, ele é muito legal em certa parte, mas você tem uma parte bem chata também de, ai, tem muita misoginia, homofobia e tal. Mas filtro muito os animes que eu assisto e eu gosto de assistir sozinho, porque eu assisto no idioma que eu quero. Normalmente eu assisto tudo em inglês pra também botar o inglês em prática, ou assisto com áudio em japonês pra aprender o. Gosto também da dublagem japonesa. É legal. É uma experiência que eu gosto de ter sozinho. Eu acho legal também a gente ter esses momentos de solidão. Que, ai, não vou falar solitude. Sei que aqui muita gente. Ai, momento de solitude. É momento de solidão. Você fazer sozinho pelo simples prazer de estar sozinho. É legal você ter essas coisinhas que você faz alone ali, ó. Faz ali, gosto de assistir meu animezinho sozinho, gosto de assistir meus vídeos no YouTube de fofoca sozinho também, sabe? Ver a minha boa Beta Boechat, meu Gianluca, minha Ismael, sozinho ali. Gosto, às vezes, de live, né? Tô assistindo a televisão, alguém vem assistir sozinho, vir assistir comigo? Sim, mas amo ver a fofoca ali, me atualizar sei lá, da reforma da casa da Mayra Card. Amo. E é legal, gosto de fazer isso sozinho. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a fazer muitas coisas sozinho, porque, né, pessoas ao meu redor às vezes não gostam de certas coisas. Eu aprendi a fazer sozinho. E eu recomendo a gente aprender. Você não precisa fazer tudo sozinho, mas aprenda a fazer algumas coisas sozinho. Próximo. Sair com a sua família como você sairia com seus amigos. Essa é uma prática que, sem querer, eu, a minha mãe e a minha irmã, a gente criou quase uma tradição nossa de
De vez em quando sair nós três, ir no shopping, jantar no shopping e sair rodando. Normalmente a gente compra algumas coisinhas também, então assim, ai, minha irmã tem que comprar, sei lá, uma calça nova. Aí a gente vai no shopping com o motivo de vamos comprar a calça nova. Mas a gente janta no shopping, sai rodando. Normalmente a gente passa numa Daiso, numa Minise e acaba saindo com umas coisinhas a mais. Sim, às vezes eu gasto com coisas que eu provavelmente não precisaria. Sim, mas ai, gente, é tão legal você sair. Tô dizendo aqui, no início do episódio eu falei que eu não ia propor coisas que você tem que gastar. Mas, gente, assim, ai, vou. Normalmente eu vou, sei lá, né, hipótese. Ah, sei lá, geralmente eu vou com meus amigos numa pracinha. Por que você não sai com a sua mãe, com seus irmãos, pra ir numa pracinha? Pra tomar um geladinho na pracinha, um geladinho gourmet na pracinha. Ai, geralmente eu só saio a esmo com meus amigos andando pelas ruas aqui do meu bairro. Pega o seu irmão, a sua irmã, os seus irmãos. Pega, sei lá, fala, mãe, vamos dar uma volta pelo bairro? A gente tá sem fazer nada, vamos bater uma perna aqui. Vamos. Ai, vamos dar uma volta no shopping só pra ver as vitrines e fofocar? Vamos. Eu acho tão legal quando a gente, obviamente, né, nem todo mundo consegue ter uma relação de amizade com a família. Mas, se você tem uma família, brasileiro geralmente tem uma família relativamente, né, média grande. Deve ter alguém na sua família que você consiga desenvolver amizade. E muitas vezes a gente se isola por querer, né? Ai, minha família é só de gente velha. Tem muita coisa que você consegue fazer com a sua família, que você consegue criar laços que são importantes também. Claro, eu tô colocando aqui que amigo, né? Amigo, família, mas, claro, amigos são uma família que a gente escolhe construir. Mas também é legal as pessoas que vivem na mesma casa que você se propor a sair, a fazer uma coisa diferente. Ai, vamos no parque de diversões junto? Vamos. A minha ideia aqui é não ter coisas, ai, almoço de família. Você pode fazer almoço de família sempre, mas quantas vezes você já pegou a sua mãe e falar, ai mãe, vamos, de novo aqui, vamos assistir um filme comigo? Vamos no cinema comigo? Vamos ir lá no Mac? Vamos rodar pelo shopping, saindo fofocando? Sabe, eu conto tanta fofoca do meu trabalho, fofoca da minha faculdade, fofoca da vida dos outros, pra minha mãe. Adoro. A minha irmã, ela sabe tanta coisa também. Adoro, gente. Você, sabe, tá lá numa janta ali, fofoca. Ai, vamos dar uma volta pelo shopping. Acho muito legal essa coisa da gente criar laços de amizade com a nossa família. A nossa família não necessariamente precisa ser só a nossa família. Pode ser também uma amizade que a gente desenvolve que não vai ser só unida pelo laço de sangue, mas por um laço de irmandade. Acho legal, acho que a gente pode fazer mais coisas com a nossa família, mais coisas com os nossos pais, que a gente faz com nossos amigos. Próximo, ouvir um estilo de música que você nunca ouviu antes. Isso, particularmente pra mim, mudou a minha vida. Isso aqui, ó, foi de fato muito importante pra mim. Eu não era a pessoa que gostava de ouvir muitos estilos de música diferentes. Eu ouvia muito, ai, popzinho, ai, Taylor Swift, ai, ouvi Lana Del Rey. Nunca gostei muito de Lana Del Rey, mas exemplos. Até que eu percebi, principalmente com o início do meu namoro, que eu estava ouvindo muitas músicas que, assim, gente, era mais do mesmo. E aí, eu percebi que eu precisava expandir a minha perspectiva sobre o mundo. E foi naquele iniciozinho que o rap tava tomando um pouco mais de, né, claro, já tinha muito espaço, mas ele tava tomando mais o mainstream no Brasil. E eu falei, vou ouvir. Só que eu tinha muito isso de, assim, não gostar de rap, mas eu percebi que eu não gostava de rap cantado por homens. Porque eu não me via muito naquilo. Era tipo, ai, só falava de, ai, vou usar droga, fumar maconha, beber, sair com um monte de mulher, né, ir pro baile, e tipo, eu não me reconhecia muito naquilo, mas eu comecei a ouvir rap feito por mulheres, por pessoas LGBTs, e eu percebi que me via naquilo, por mais que, sei lá, eu amo, inclusive, né, amo Duquesa, vou em muitos shows da Duquesa. Duquesa é uma mulher negra lá da Bahia. O que que uma mulher negra lá da Bahia tem a ver comigo? Experiência de falar mal de homem. Amo falar mal de homem. Acho tudo falar mal de homem. Me reconheci muito nisso. Nessa experiência
de crítica à masculinidade, dessa coisa de se perceber melhor, ter uma autoestima melhor, se perceber melhor no seu corpo. São experiências que eu fui percebendo no funk, no rap feminino, que eu não achava no rap, no funk masculino, feito por homens, né? Homens que eu tô dizendo, homens cis héteros. E que quando a gente vai expandindo essas perspectivas, você vai acessando tantos espaços legais. Eu aprendi tanto no rap, gente, de verdade. E hoje o rap, eu faço muito trabalho na faculdade sobre o rap, sobre o funk, porque eles me abriram tantos espaços no mundo. Inclusive, caso você, né, esse não seja o seu primeiro episódio no podcast, você percebeu que eu adoro citar rap, adoro citar funk, adoro citar pessoas LGBTs, pessoas negras, principalmente mulheres negras aqui no podcast. Acho que foi de fato muito importante para mim começar a me aprofundar. E quando você vai ouvindo, né? Eu comecei ouvindo Irmãs de Pau, por exemplo. E foi muito legal a batida, gostei muito. E nisso eu fui expandindo. Fui chegando em Kate da Vozes Abusadas, fui chegando em MC Luana, MC Sofia, em Duquesa, em Tasha Trace. E você vai expandindo, você vai vendo que E eu tenho muito essa prática, inclusive aí, ó, vai um tutorial rápido. Pega uma música que você já gosta hoje e vai vendo os feats que essa pessoa faz. Ah, vi aqui que essa pessoa fez feat com essa. Não conheço o trabalho dessa pessoa. Clica lá e ouve o último lançamento dela. Eu tenho a questão de ouvir o último álbum. Ou você vai no Spotify e vê os mais populares. Ouve esses mais populares. Aí nisso você vai. Ah, gostei dessa. Você vai ouvir o álbum. Ah, nesse álbum tem essa faixa aqui que eu gostei muito e tem feat, é feat com essa pessoa, que eu nunca ouvi também. Você vai. No final você vai indo numa ação de dominó, que você vai ouvindo um, vai ouvindo o outro. No final você expandiu tanto, tanto. O meu Spotify todo mês ele coloca lá que eu ouvi mais pessoas do que eu ouvi no mês anterior. Eu sou uma pessoa que consome muita música, eu gosto muito de música. Eu ouço fácil 5, 6 mil minutos de música no mês. Eu faço tudo ouvindo música. Então eu tô sempre gostando muito hoje de ouvir artistas novos, de ir explorando. Ah, qual é o último lançamento? Ai, esse álbum aqui tá todo mundo falando. Ouço muito o que a Dona Sucos. Ela é uma diva. Gosto muito das críticas musicais dela. Ela fala de gente que eu nunca ouvi falar. Ah, eu vou lá, vou ouvir esse álbum aqui de eletrônica que ela falou. Curta eletrônica? Não curtia muito. Hoje em dia eu gosto muito de eletrônica. Vou atrás, tal. E assim, já ouvi muita coisa boa. É claro, nem sempre você vai ouvir alguma coisa. Você vai falar, eu gostei só dessa música. Mesmo, não curtiu o restante do som, mas às vezes a pessoa mais lá pra frente vai lançar um som que você gostou. Às vezes não foi o melhor trabalho, né, que te conectou com ela. Mas assim, acho legal a gente expandir isso, porque cada vez mais a gente vai achar outras perspectivas. Às vezes você, sei lá, ai, gosto de pop, mas gente, você sair de uma Sabrina Carpenter pra uma Tipo One, você já muda tanta perspectiva, você tá no mesmo universo, mas você já acessou outro espaço. Você sair ali, gosto de Tipo One. Você já ouviu, sei lá, um Conan Gray? Tô falando só de artistas mainstream aqui, mas que você ainda vai ter outra perspectiva. Você saiu de uma, sei lá, lá do início, uma mulher cis hétero. Aí você já foi pra uma mulher lésbica que usa Dart Drag. Aí você já foi pra um cara gay. Então, assim, você tá acessando outras perspectivas de mundo que é interessante pra gente se conectar com outras pessoas. E outras musicalidades também. É muito legal como cada grupo e cada pessoa produz música diferente. Acho que vale a pena viver essas experiências. A música conecta a gente com muita coisa legal. Próximo. Pesquisar sobre um tema aleatório. Eu sou a pessoa das aleatoriedades. Sou reconhecido na minha vida por aleatoriedades. No meu trabalho, na minha vida ali, as pessoas sabem que eu vou saber uma curiosidade aleatória. Sabe? Ai, qual a diferença entre um gato acinzentado e um gato preto? É um genezinho ali que mexe na forma como a coloração é distribuída pelo pelo. Ah, você sabia que a pantera negra, na verdade, é uma onça com hiperpigmentação? Pois é. Ah, como que é produzido o rum? Eu bebo.
Não curto muito beber, mas, gente, eu adoro saber como algumas coisas são feitas. Adoro. Ai, qual é a tradição de arte do Congo? Não sei, vamos descobrir. Outro dia eu tava assistindo Jojo, né? Jojo's Bizarre Adventures. E tem uma temporada lá que eles estão viajando e eles passam por Singapura. E aí eles fazem uma introduçãozinha lá. Singapura surgiu esse nome por causa de um príncipe sumério, acho que é sumério, né? Saiu lá do país dele, né, da região dele, e achou a ilha de Singapura e ele acha que ele viu um leão. Leão em sumério é Singa. E Pura é terra, então terra dos leões, Singapura. Aí eu fiquei tipo, mas Singapura não tem leão, tem? Então, não, tem tigres. Então provavelmente ele viu um tigre que ele confundiu com um leão. E ele colocou como terra dos leões. Aí eu fiquei tipo, se Singa é leão, tem alguma coisa a ver com Simba, né? Do Rei Leão? Fui pesquisar. No, no idioma Swahili, que é o idioma de uma parte de uma etnia africana, que é da onde eles tiraram várias coisas para a produção do Rei Leão, Simba significa leão. Então, né, dessa região, o Sumério e o Swahili tiveram essa mesma raiz linguística. Então, Simba e Singa têm esse mesmo surgimento para leão. E, por exemplo, Hakuna Matata, né, vem do Swahili também, que é não se preocupe. Então, gente, eu saí de uma curiosidade de um anime que me citou a origem de Singapura pra saber por que o Simba do Rei Leão tem esse nome. É legal você pesquisar esses temas aleatórios, sabe? Pesquisa, sei lá, por que a gola V surgiu nas camisas masculinas. Gente, você pode achar tanta coisa legal. Eu gosto muito dessas coisas de idiomas, acho que dá pra perceber. E já aprendi muito sobre isso. E é legal porque você vai se munindo, principalmente temas aleatórios que você pode citar numa mesa de bar. Iniciei muitas conversas com temas aleatórios. Inclusive, namoro hoje em dia, principalmente por muitos temas aleatórios que eu aprendi. É legal, gente. Você mostra conhecimento, você mostra que você é curioso, que você gosta de ir atrás das coisas. No meu trabalho também nossa, sub é difícil, hein? Já soube resolver muitas coisas, porque algum motivo aleatório eu, né, aprendi a como funcionava uma coisa específica, uma plataforma específica, porque eu fui atrás. Então, assim, gente, ir atrás das coisas, ir atrás de conhecimento é muito legal. Pesquisa sobre um tema aleatório que você acha pertinente e mete bala, sabe? Próximo. Pesquisar sobre algo que você nunca buscaria sobre. Tá um pouco relacionado ao anterior, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou religioso, não acredito em nada, mas acho interessante como religiões são constituídas. Gente, eu já aprendi tanto de Bíblia, eu sei tanto sobre a Bíblia, eu já li a Bíblia, alguns trechos, né? Não é ela inteira. Mas, gente, nem cristão eu sou. Mas, assim, parti muito desse princípio de assim, o que que eu provavelmente nunca ia aprender sozinho. Eu nunca ia aprender muito sobre o cristianismo. Eu vou atrás. Ah, eu nunca aprenderia muito sozinho sobre, sei lá, matemática. Não curto muito matemática. Ah, e se eu aprender alguma coisinha de matemática? Aprender, sei lá. Eu sempre gostei muito de, tipo, teorias, né, das coisas. Então, assim, já aprendi muito sobre teoria da relatividade, teorias da física, gato de Schrödinger, acho que é Schrödinger, não lembro o nome do cara, mas esse paradoxo, né, do gato de Schrödinger é muito interessante. Curto física? Não é minha praia, mas a gente já aprendi tanto. Só de assim, nunca aprenderia sobre isso, mas a curiosidade de você ir atrás tá muito relacionado ao anterior também. Próximo. Comer algo diferente, tipo, muito diferente. Adoro experimentar comidas novas. Eu sou a pessoa que vai no lugar e tenta pedir o que eu nunca pediria. Tipo assim, o que que eu não vou comer em casa? Isso aqui. Ah, tá num precinho bacana? Eu vou comer. Ah, sei lá, você vai tomar um sorvete diferente, né? Você, sei lá, foi num Mac, num shake, principalmente num, sei lá, num negócio de milkshake. Foi tomar um milkshake naqueles lugares que tem 312 sabores.
amo ir nesses lugares. Qual sabor eu nunca pediria? Ai, nunca pediria chiclete. Ah, vou pedir chiclete, acho que vai ser gostoso, eu vou experimentar. Ai, sou uma pessoa que só pede chocolate, sei lá, tem muita gente que só pede chocolate. Variações do chocolate. Pede um chocolate com framboesa. Experimenta essas coisas, sabe? Você pode começar saindo um pouquinho da sua zona de conforto aos poucos, mas ir expandindo. Adore nesses, sei lá, Milk Moo, Johnny Joy, experimentar ai, o mais diferente possível. Vou comer esse daqui que tem uma castanha. Vou simplesmente pelo fato de parecer gostoso. A gente pode experimentar tantas coisas legais, saindo um pouquinho da zona de conforto. Recomendo, gente. Adoro comer coisas diferentes. Você pode, né? Você pode se ferrar um pouco? Pode. Já me fudi muito. Ai, vou pedir um negócio diferente. O negócio era ruim. Ruim. Me arrependi tanto de ter gastado dinheiro com aquilo. Mas você cria certa prática nisso ao longo do tempo, de assim, vou pegar uma coisa diferente, mas que eu sei que talvez seja gostoso. Você experimenta uma coisa diferente, não saindo muito ali, ou às vezes você sai também muito da sua zona de conforto, mas assim, é legal. Não vou falar que assim, ai, sempre vou tomar uma coisa diferente. Às vezes eu quero simplesmente tomar o meu milkshakezinho de maracujá, o meu fave. Tá ótimo, tá delicioso. Mas, inclusive, recomendo, gente. Ai, vou tomar um sorvete, vou tomar um milkshake, vou comer uma tortinha, sei lá, fui num lugar que só tem tortinhas. Provavelmente a tortinha de chocolate e a tortinha de maracujá vão ser deliciosas. Pra mim, eu nunca experimentei algo de maracujá que seja ruim. É que eu sou uma pessoa que gosta muito de maracujá. Mas assim, normalmente experimentar coisas de maracujá nunca achei ruim. Então eu recomendo. Ah, vai experimentar uma torta, um bolo. O maracujá provavelmente vai ser diferente e vai ser gostoso. Recomendo. Então, experimentem comidas diferentes. Às vezes a gente tá muito preso assim, ah, nunca comeria comida japonesa porque acho nojento. Vai no lugar, obviamente, com uma segurança sanitária básica, né? Que a Anvisa não vai fechar aquela birosca. E experimenta. O que custa você experimentar? Tem tanto restaurante. Um dos meus restaurantes preferidos é um restaurante de comida indiana lá na Liberdade. Delicioso. Próximo. Virar à noite, não simplesmente porque você não consegue dormir, mas fazendo algo que te agrada e te dá prazer. Eu acho o ato de virar à noite muito interessante. Eu não sou uma pessoa que gosta de virar à noite, admito. Porque eu sou uma pessoa muito regrada. Ai, adoro ir dormir no mesmo tempinho e dormir e acordar no mesmo tempinho. Ai, dormir umas 11, meia-noite e acordar 7, 8 da manhã. Adoro. Porém, por exemplo, nos próximos dias irei virar à noite indo num show. É legal você perceber como a noção de tempo, porque a gente dorme, você capota, você acorda no outro dia assim, nossa, nem parece que você virou, né, passou a noite dormindo. Mas você passar esse tempo, porque, gente, vamos lá. Você vai dormir, sei lá, 11, meia-noite, e você acorda 8 da manhã, né? Tô pensando numa pessoa minimamente saudável que consegue dormir 8 horas por noite. Sei que poucos brasileiros de fato conseguem fazer isso. Mas, gente, você passa 8 horas. 8 horas é um terço do dia. A gente passa um terço do dia dormindo. Agora, imagina, tipo assim, você passa um terço dessa noite. Gente, não vire à noite fazendo besteira, não vire sempre à noite. É importante você ter uma rotina de sono. Mas, de vez em quando, você virar à noite num show, num espaço seguro, obviamente, é tão legal, porque você percebe o quanto o tempo passa de forma diferente. Você vê as tonalidades da madrugada, como de madrugada, o céu, ele tá escuro, mas conforme vai chegando umas 4 da manhã, ele muda de tom. Como que o dia, ele amanhece de formas diferentes. Então, ali, nem sempre vai amanhecer, o sol vai nascer numa tonalidade ali, um amarelozinho com laranja. Às vezes o céu vai amanhecer todo rosado. É legal você ver essas tonalidades, você vê como a cidade se comporta. Em São Paulo, é a cidade que nunca dorme, mas assim, como essa cidade se comporta na madrugada. É muito interessante ver o comportamento das pessoas na madrugada, como a cidade se comporta, os comércios ao redor se comportam. Eu acho a experiência de você madrugar muito interessante. Eu recomendo. Não é algo que eu faço com muita frequência, né? Eu sou uma pessoa muito da rotina, mas quando eu faço, eu acho muito interessante e já me trouxe muitas perspectivas de como as coisas funcionam, né? O mundo não para enquanto você tá dormindo. O mundo para pra você.
Acho isso muito bonito, muito filosófico, porque as pessoas trabalham de madrugada, elas saem de madrugada, elas vivem de madrugada. A cidade, o mundo não para enquanto você tá dormindo. Enquanto você tá dormindo aqui, no outro lado do planeta, o pessoal tá vivendo a vida. Agora, eu tô gravando isso 11h30 da manhã. Na China, eu não lembro se é 12 horas, mas assim, lá o pessoal tá indo dormir. É tão interessante isso. Do outro lado do mundo, o pessoal pode estar saindo pra fazer o turno da madrugada deles. Acho isso muito interessante. Enfim, do nada brisei aqui. Próximo. Comer sozinho em local público sem o celular. Assim, gente, a gente vive, né, a sociabilidade como uma regra. A gente tá sempre interagindo com as pessoas. E você simplesmente comer sozinho num lugar público, você quebra uma lógica de você tá sempre comendo com alguém, então almoçar com outra pessoa. E quando você tá sem o celular, você fica, né, você tá interagindo com o mundo de uma forma. Porque quando você tá ali no celular, você tá focado ali, o mundo se desliga ao seu redor. Mas quando você come ali só ouvindo as pessoas, o mundo ao redor ali, a praça de alimentação, se ela está no shopping, a praça de alimentação, as pessoas interagindo, os pi, 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 chamando as comidas, as pessoas comendo, conversando, barulho, o ritmo da sua alimentação, como as coisas agem ao redor, eu acho tão interessante. Tem muito isso daqui, né, no, nas minhas dicas, de você fazer esse experimento de observação do ambiente. Eu acho interessante como a gente muitas vezes perde e se perde dessa conexão humana, de perceber o quanto a gente se aproxima em tantas coisas e o quanto a vida dos outros passa independentemente da nossa. Então, assim, eu tô comendo ali, e ninguém se importa se eu tô comendo ali. Se eu sair dali, outra pessoa vai ocupar meu lugar. Você tá vendo as pessoas vivendo a vida delas da forma delas. Então, aquela pessoa pode estar comendo um hambúrguer naquele dia porque o dia foi tão difícil pra ela, ela tá querendo comer uma comida conforto. A pessoa pode ter pego só uma saladinha com frango pra ela comer porque ela tá de dieta. E você vai tendo essa percepção do ambiente, de como as pessoas vivem a vida delas. Eu acho isso tão legal, tão bonito. É uma experiência que eu recomendo, você comer sem o celular. E também a gente tira um pouco disso, dessa autocrítica de novo, essa dependência de ter que comer olhando o celular. Se eu não estou, né, particularmente, se eu não estou comendo com outra pessoa, né, então, tô comendo com alguém do trabalho, tal, enquanto eu tô conversando, eu gosto de ficar assistindo no celular para eu me entreter. E é importante você aprender a comer sozinho, sem o celular, né? O celular nem sempre faz bem você assistir coisas, tal. Não sei se tem estudo sobre isso, mas já ouvi pessoas falando que não é legal. Então, talvez não seja tão legal. Próxima. Escrever uma carta que você nunca vai enviar. Pode ser para uma pessoa amada, uma pessoa odiada, um amigo imaginário que você tinha na infância. Pode ser para alguém que, né, partiu, infelizmente. Pode ser para você mesmo do futuro. Pode ser para você do passado. Tem que ser alguém que você gostaria de compartilhar alguma coisa. Pode ser para criança, para você criança que, ai, acha que você ia gostar de saber como eu estou hoje. Pode ser pra você fazer, né? Tipo, você escreve agora e armazena aquela carta, e daqui 5 anos você abre ela. Tem alguns sites que fazem isso, inclusive, de você escrever um e-mail que você coloca lá, o seu e-mail lá, meu e-mail, @gmail.com, escreve sua cartinha, envia lá, daqui 10 anos, chega no seu e-mail. Olá, Sed Nerd. O Sedzinho de 10 anos atrás enviou essa carta pra você. Eu acho muito legal esse exercício de você se comunicar consigo mesmo e com outras pessoas. Então, às vezes, sei lá, envia uma carta pra sua avó falecida. O que que, sei lá, ela gostaria de saber, se você fosse conversar com ela, o que ela gostaria, o que você gostaria que ela soubesse sobre você? O que, sabe, tem muitas coisas que eu vivo e que eu penso muito em tantas pessoas e que eu gostaria de compartilhar com elas, mas às vezes você não consegue. Então você verbalizar isso e pôr pra fora isso é importante pra você e é um exercício muito bonito de você verbalizar sentimentos e você se propor a ser vulnerável. Quando a gente faz esse exercício da escrita, a fala é importante, mas a escrita eu acho que tem esse poder
maior de você organizar suas ideias em uma forma de texto. E a carta tem essa coisa, né, de você ter que organizar os seus sentimentos e os seus pensamentos de uma forma muito mais estratégica, que eu acho que é importante. E eu acho legal a gente se propor a escrever para alguém sobre nós ou sobre alguém também. Próxima, reassistir ou reler algo que você amava quando criança. Eu acho muito legal, eu já revi Steven Universo trocentas vezes. Continua sendo meu desenho favorito, mesmo passados anos do lançamento dele, porque cada vez que eu revejo ele, eu percebo uma nuance diferente. E eu me permito refletir por que que eu gostava daquilo e por que aquilo me conecta a uma infância feliz, quais as minhas lembranças daquilo e por que eu assisti aquilo, por que que aquilo se tornou o meu preferido e por que ele continua sendo meu preferido. E não necessariamente precisa ser algo que você continua gostando, mas por que que aquele desenho da sua infância foi tão importante pra você? Você pode achar tosco hoje. Você pode pegar um livro que você amava na sua adolescência, se você, né, sei lá, ai, tenho 30 a mais. Pega um livro que foi o seu, sei lá, primeiro livro na sua pré-adolescência a ler, relê ele e percebe por que que aquilo foi importante pra você. Como aquilo te constituiu como pessoa? Qual o seu sentimento em relação àquilo? Eu acho tão interessante a gente fazer esse quase um TBT, né? Assim, fazendo uma retrospectiva de si mesmo e percebendo o quanto a gente mudou e o quanto a gente às vezes não mudou tanto também em algumas coisas. E é importante a gente revisitar esses sentimentos. Eu gosto muito dessa sensação de perceber que por mais que eu ainda sou eu mudei muito também. E às vezes no dia a dia a gente acaba passando batido por essas mudanças, né, do cotidiano. Eu acho tão legal a gente perceber que eu de 6 meses atrás não sou o mesmo eu, que eu aprendi muito. E que o meu eu de 10 anos atrás, ou com 10 anos, ia ter perspectivas tão diferentes sobre como eu sou hoje. Então eu acho legal a gente ou escrever cartas ou fazer um de mim pro futuro ou de eu, sei lá, não sei falar, mas perceber como eu estou hoje pro passado ou como estou eu hoje pro futuro. Acho importante a gente revisitar algumas coisas, reviver alguns sentimentos, reviver lembranças. E aprender também. Às vezes a gente acha que a gente só tá indo pra frente, e às vezes quando a gente percebe gostos da infância, gostos da adolescente, a gente percebe que a gente poderia ter mantido alguma coisa dali e que a gente esqueceu, e que a gente pode revisitar e retomar aquilo. Próximo. Andar sem destino por pelo menos 1 hora. Sem rota, sem objetivo, só seguir por curiosidade. E aqui eu coloquei uma dica também. Se você já corre, né, na rua, tem muita gente que hoje em dia corre por aí, vai numa rota que você nunca foi. Só corre a esmo ali. Ah, eu vou subir aqui, vou virar aqui, vou ir à direita aqui. Claramente, sem você se meter num beco escuro, sem você se meter num espaço que você não deveria, né? Com toda a segurança, obviamente. Mas explore o lugar. Às vezes você vive no seu bairro, que você tá sempre fazendo o mesmo caminho, que você não conhece o seu bairro. Tá como, sei lá, ai, ao invés de você ficar no TikTok, coloca um fonezinho de ouvido, se você tiver segurança no seu espaço para ouvir música, né, e sair com o celular na rua. Coloca o seu fonezinho e sai a esmo. Ai, nossa, nunca virei à direita nessa rua. Vira à direita nessa rua. E vai andando, vai explorando. Às vezes você conhece uma padaria nova, um café novo. Você vê prédios novos que construíram, lojas novas que abriram, um boulevardzinho ali, um shoppingzinho ali que abriu. Você pode perceber como tem uma árvore bonita ali. E andar a esmo, gente. A gente vive sempre correndo com um objetivo na cabeça. Você sempre quer ir pela rota mais rápida para chegar no seu objetivo mais rápido. E às vezes você ir pela rota mais longa, você pode perceber coisas mais bonitas e coisas diferentes. Então só ande a esmo por uns 30 minutinhos do seu dia, também é bom que você se exercita, né? Que eu sei que muita gente que tá ouvindo isso daqui é um sedentário, uma pessoa sedentária. Anda um pouquinho. Próximo. Observar o fluxo de pessoas e as interações. É você basicamente fazer o clássico trabalho da vizinha fofoqueira,
Só que você vai estar potencializado com aquele quê de antropologia. Então, assim, vê, para assim na rua, na sua sacadinha, se você tiver, e olha na rua ali como as pessoas interagem, quem interage com quem, como que isso acontece, o que as pessoas fazem, como elas fazem isso. Por um tempo, eu tenho uma varandinha na minha casa e eu tinha o costume de treinar nessa varanda, né? Pegar os pezinhos que a gente tem aqui em casa e fazer um treininho, né? Básico, fazer um funcional. E como eu fazia mais ou menos no mesmo período do dia, você percebe, é que nem quando você sempre sai todo dia do trabalho, todo dia pro trabalho, tá, ou tá voltando do trabalho todo dia no mesmo horário. Você esbarra com as mesmas pessoas que também estão na rotina delas. Então, quando você olha a rua, você percebe que tem sempre as mesmas pessoas voltando do trabalho, voltando da escola, buscando os filhos na escola, mais ou menos no mesmo horário. E é legal a gente perceber isso, como o fluxo de pessoas, e volta naquilo que eu tava falando de comer sem celular no espaço público. De como as pessoas interagem, como funciona. Eu estudo antropologia, então eu amo isso, de perceber como diferentes pessoas interagem em diferentes espaços. Se você tá num bairro, provavelmente aquelas pessoas vão agir de forma mais ou menos parecida. E é interessante você perceber essas interações. Próximo. Eita, aqui eu vou meter uma coisa pesada. Qual seria o pior cenário que a sua vida pode tomar? Pensa assim, nossa, o que que seria o fracasso pra mim? Ai, Sede, eu acho que o pior cenário da minha vida seria eu morar debaixo da ponte, tendo que, sei lá, vender bala no farol. Ai, o pior cenário da minha vida seria ficar num trabalho 6x1. Fim da escala 6x1, gente, pelo amor de Deus. Sabe, qual que seria o pior cenário que a sua vida tomaria? O pior caminho que a sua vida tomaria? Às vezes a gente fica nisso, né, nessa ansiedade, de sempre pensar o pior do cenário das coisas. E aí, vamos extrapolar isso ao máximo. Qual seria a pior coisa que pode acontecer? Tipo assim, se eu estivesse nesse cenário da minha vida, não ia querer mais viver. E aí você, né, a partir disso pensa, por que que isso te aterroriza? O que nesse cenário te dá medo? Será que ele é tão ruim quanto ele parece? Que às vezes a gente, né, tá colocando na nossa cabeça que o pior cenário da sua vida pode ser esse, e às vezes ele não é tão ruim, ou ele não tem tantos aspectos ruins quanto você acha. E por que que você tá pensando isso? Vem de um preconceito da sua cabeça? O conceito de fracasso, para cada um, é um pouco compartilhado, mas a gente meio que tem esse sentimento meio compartilhado, compartilhado individual de o que é fracasso. Nem sempre o que é fracasso pra mim é fracasso necessariamente para outra pessoa. Então, o que é fracasso pra você? E como você vivencia esse fracasso, você experiencia esse fracasso? É importante pra gente perceber o quanto desse pior cenário tá na nossa vida. Será que você não tá arrumando para esse fracasso? O que você tá fazendo pra fugir desse fracasso? E você tá fazendo, às vezes, certas coisas, tipo, o que que te dá medo? O que que te dá medo desse pior cenário? Ah, me dá medo de não ter dinheiro. E o que você tá fazendo hoje pra evitar que você não tenha dinheiro? Porque às vezes a gente tem quase uma síndrome do impostor de estar se encaminhando pra esse cenário também. Então é bom pra gente refletir. Em contraposição a isso, pensar qual seria o melhor cenário que a sua vida tomaria. Qual a melhor coisa que pode acontecer na sua vida? Nossa, ser milionário, sair por aí gastando dinheiro. Tá. Por que que esse cenário se torna tão atrativo pra você? É pelo dinheiro? É pela essa falsa sensação de estabilidade que o dinheiro te dá? É pelo acesso que esse dinheiro te dá? É por você não querer passar a vontade das coisas? Porque assim, gente, ser rico. A motivação de ser rico pra cada um pode ser bem diferente. Ah, é pelo dinheiro. Ah, é porque eu não quero que a minha família passe dificuldades. É porque eu não quero mais ter que trabalhar. Quero viver minha vida estudando. Quero viver minha vida viajando. Quero comer coisas diferentes. O que faz com que aquele sonho, esse cenário, a gente tem aqui alguns episódios sobre sonhos, né? Então, esse sonho provavelmente ele vai estar atrelado a esse cenário esse cenário, melhor cenário que sua vida tomaria. Por que que ele é atrativo? E, de novo, o que que você está fazendo para tornar ele realidade? É claro, ninguém vai conseguir ficar rico da noite pro dia, né? Acho que é um pouco óbvio. Por isso que eu tô falando aqui, o melhor cenário que a sua vida tomaria, eu quero ser rico. Tá,
vamos destrinchar isso. É ser rico pelo dinheiro, ser rico pela estabilidade, ser rico pela vontade de fazer coisas novas, beleza. Ah, porque eu quero vivenciar coisas novas na minha vida. Tá. E o que você está fazendo hoje para vivenciar coisas novas na sua vida? Porque às vezes a gente consegue se aproximar desse ideal, não necessariamente tornando esse ideal realidade, mas percebendo o que nesse ideal tem de aplicabilidade na nossa vida hoje. Então, por exemplo, a minha vida ideal, e muitas vezes eu penso em casar, ter meus filhos, morar numa casa super confortável, ter dinheiro para viver uma vida confortável. E eu percebo que tudo isso vem de uma vontade minha de ter estabilidade e rotina. E o que hoje eu tô fazendo para me propor a ter essa estabilidade e rotina no futuro? Ah, eu tô guardando dinheiro, eu tô procurando construir uma carreira, eu tô estudando. Beleza, isso me acalma. Eu já não percebo aquilo como tão distante. Eu percebo que eu tô me aproximando de certa forma ao que eu quero. Pode ser não seja daquela forma, mas eu estou me aproximando de alguma forma naquilo. E eu estou me distanciando de uma forma de viver que me aterroriza, que é instabilidade, que é medo de não saber o que eu vou fazer. Tá, o que que eu tô fazendo pra me distanciar? De novo, tô estudando, tô me propondo a trabalhar nisso, tal. Então é importante a gente ter tanta visão do que pior que pode acontecer e do melhor que pode acontecer. Também pra gente criar um termômetro ali. Tá, beleza. O que o pior que pode acontecer na minha vida? Isso. Eu tô perto disso? Não. Ah, o melhor coisa que pode acontecer comigo é isso? Eu tô perto disso? Ah, eu tô caminhando pra isso, de certa forma. Isso te acalma. A gente para de ter esse pensamento imediatista de querer conquistar o mundo da noite pro dia e essa ansiedade de querer ter tudo pra hoje. Então, eu também, isso, né, me acalma. Eu faço esse exercício com bastante constância, na verdade, pra me acalmar um pouco, que a gente tem muito esse pensamento de nada tá dando certo na minha vida, eu vou falhar, tudo vai dar errado e eu, sabe, vou ficar desesperado e, sei lá, me tacar de uma ponte porque nada tá dando certo na minha vida. E às vezes é só a gente parar e pensar, tá, por que que eu tô pensando isso? Como que isso tá funcionando na minha cabeça, né? Organizar um pouco o pensamento. É isso, gente. Eu acho que são essas os meus 2 centavos de contribuição de hoje. É isso. Eu espero ter bagunçado um pouco a mente de vocês, ou ajudado a organizar umas ideias. Um abraço pra vocês. Eu espero que essas diquinhas tenham sido legais pra vocês e proposto que vocês possam aplicar algumas coisas na vida de vocês. Esse foi o Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões. Se alguma ideia ficou reverberando, se algum verso te atravessou, então a viagem valeu a pena. A gente se encontra na próxima travessia. Até lá, gente. Um beijo, um grande abraço e tchau!